A maioria dos desenhos animados opta por não falar de temas mais pesados, mas como você percebeu quando clicou nesse vídeo, a maioria não significa todos. Por um momento, você pode achar que eu estou falando de um tipo de representação mais óbvia, como propagandas políticas que aconteciam na primeira metade do século passado ou algum tipo de teoria da conspiração, mas não é nada disso. Na verdade, é algo bem na nossa cara, feito por um desenho pra lá de recente. Isso acontece porque em desenhos animados, muitas vezes os criadores têm a sua visão criativa delimitada pela classificação indicativa. Então, em vez de colocar algo super óbvio na tela, eles precisam colocar alegorias, que é quando o criador quer colocar um conceito, mas ele suaviza para pôr como analogia. E sabendo disso, o criador de um desenho animado da Netflix fez, na minha opinião, uma das jogadas mais geniais possíveis, para ao mesmo tempo fazer um vilão final realista, amedrontador e que ainda apoia essa ideologia bizarra sem ferrar completamente a série. Então, se você não pegou na introdução, no vídeo de hoje nós vamos falar de Kipo, uma série animada onde nós vimos a história de um mundo pós-apocalíptico dominado por animais que ganham vida inteligente e corpos humanoides. Você não precisa saber muito do desenho para entender esse vídeo, então fica tranquilo. A parte interessante da série é que com isso os animais tomaram controle da superfície, enquanto boa parte dos humanos foram jogados para tocas. Contudo, certo dia, Kipo, protagonista do desenho, decidiu unir todos os mutos, já que para ela era tão óbvio que tanto mutos quanto humanos podiam conviver bem entre si, e depois de 2 longas temporadas, Kipo finalmente conseguiu isso, mudando a opinião pública de humanos. Logo, a história já poderia estar completa. Mas diferente do que sua mente inocente de 13 anos pensava, nem todo humano aceitaria essa ideia numa boa, e com um discurso de ódio muito forte, a ascensão de uma ideia muito extremista para o mundo do desenho estaria começando. Essa é a Doutora Emília, uma das personagens mais malvadas das animações. Ela nasceu em uma família muito autoritária e quis seguir a fundo o sonho de seu pai de exterminar todos os mutos, no processo até tendo que matar o seu próprio irmão de um jeito muito assustador. Até que tudo parece bem uma trama de vilã, mas o que pouca gente na comunidade de Kipo percebeu é que a Doutora Emília não é só uma antagonista. Na verdade, ela é uma das analogias mais escancaradas para um regime de terror que eu já vi em um desenho infantil. Desde sempre que ela aparece, Emília tenta promover um ódio sobre motos, claramente tentando redirecionar os problemas do mundo e usando falas de "somos nós contra eles" a alguns grupos que não tinham nada a ver com isso, o que é uma característica lógica de ideologias extremistas. O pior ainda é quando ela promove o discurso de "humanos no topo", que soa como uma frase muito forte para ideias políticas extremas. Mas, mais notavelmente, você percebe como a Emília não hesita em fazer coisas terríveis a mutos para o seu experimento. Desde o início ela não ligou para mutos e torturou toda a criança que era o Hugo para transformá-lo em uma arma. Ou pior ainda, quando ela busca fazer um genocídio como uma cartada final, provando logo de cara que a personagem é uma pessoa horrível, fazendo você perceber isso nos primeiros episódios que ela aparece, o que é curioso, considerando que ela quis se vender como uma pessoa boa para Kipo. Mas explicado isso, tem uma coisa que me deixou curioso: como diabos uma pessoa com ideias tão terríveis e diretas conseguiu chegar ao topo? O principal motivo de humanos viverem dentro de tocas em Kipo era o Scarlemane, o principal vilão da obra durante as 2 primeiras temporadas, que até aqui tem umas semelhanças até que bem grandes com a Emília, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que Scarlemane mantinha uma política muito forte e espalhava o sentimento de ódio a humanos enquanto os dominava, fazendo algumas coisas bem medonhas. E apesar da Kipo vencer no final, vencer um tirano não livra o mundo de machucado de um momento pro outro. Uma outra sequência sempre acaba sendo gerada, e nesse caso foi a própria subida da Emília como vilã final do desenho. Quando Scarlemane é derrotado, os humanos foram liberados e correram diretamente para as tocas na tentativa de serem salvos. E lá, eles se encontraram com ela, Doutora Emília, que fez um discurso um tanto quanto medonho. Mutos precisam ser salvos de si mesmos, curados, consertados. E sei como destransformá-los. E se os humanos não intervirem, não vai ser o último. Juntem-se a mim e vocês nunca mais terão medo. Você pode até ficar confuso vendo os humanos ficando do lado da Emília, mas na verdade todo esse motivo das pessoas quererem se unir a ela é até que bastante simples e faz muito sentido. E eu diria que existem 3 principais razões para isso, e para pessoas em momentos de caos no geral estarem mais abertas a discursos extremistas. Começando pela primeira e mais óbvia de todas, é que as pessoas adoram sentir que fazem parte de algo maior ou que elas entrarem em algo. E embora Kipo tenha retratado a união entre humanos para acabar com os mutos, durante toda a história da humanidade nós tivemos diversos exemplos de uma multidão se juntando e lutando por uma mesma causa. Poxa, todo o contexto que nós estamos vivendo com a Copa do Mundo exemplifica isso. Ninguém quer acreditar que desperdiçou a própria vida seguindo a pessoa errada. E não tem problema nenhum ser assim. Poxa vida, eu tenho um canal no YouTube e eu adoro ver pessoas comentando que gostam do desenho que eu falei no vídeo ou coisa do tipo. Mas por mais bizarro que isso possa parecer, alguns líderes autoritários durante a história do mundo souberam usar disso muito bem para o mal. E a Emília em Kipo faz uma analogia a esse tipo de líder. Vamos nos colocar no contexto em que Kipo se passa. Imagina você passar diversos anos sofrendo lavagem cerebral e abuso de um maníaco, não podendo ter controle nenhum sobre seu próprio corpo.
Você passa diversos anos implorando dentro de si pela liberdade, mas isso só resultou em mais sofrimento e coisas ruins acontecendo. Então, de repente, uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida e chega e diz que entende seu sentimento e que sente muito por ele, fazendo você sentir que foi entendido. Pra melhorar, ela ainda fala que acha injusto tudo que você sofreu e que, na verdade, ela também odeia. Quando você finalmente é liberado, você está mais predisposto a ouvir esse tipo de pessoa. Então, pelo sentimento de união, você meio que acaba querendo fazer parte desse algo maior por estar se aliando a pessoas que também passaram por isso, já que vocês têm algo em comum. A segunda razão é até que bastante autoexplicativa. As pessoas são unidas pelo ódio. Claro, não ao pé da letra, eu, por exemplo, prefiro ficar bem longe de algumas pessoas, mas no geral, em momentos de crise principalmente, quando as pessoas compartilham um ódio que você tem, é até que bem lógico você estar do lado dela, afinal, vocês dois estão lutando a mesma guerra. Nesse caso, a guerra pelo ódio é uma coisa que controlou suas mentes por muitos anos. Em Kipo, a Emilia tem essa ideia levada ao extremo e odeia todos os mutos, mas ela decide suavizar um pouco seu discurso e conseguindo convencer toda a multidão. Na própria história do nosso mundo, diversos países que se formaram nasceram em meio a guerras contra outras nações e tiveram que dar ouvidos a outros discursos extremistas de lutar contra o que estava acontecendo, fazendo as pessoas novamente estarem mais propensas a ouvir o discurso de Emilia. E por último, por mais bizarro que seja falar isso, a Emilia tem uma posição de uma líder. Ela é alguém que está ajudando as pessoas e está compartilhando um sentimento parecido. Elas se sentem próximas e querem concordar com a sua opinião, por mais vazia e burra que ela seja. Lógico, nenhum humano ali em condições normais apoiaria o genocídio que a Emilia quer promover, porque elas entendem que não é porque o muto mais bizarro é um cara medonho que todos os mutos seriam assim. Tanto que quando a Kipo explica isso no final da temporada, os humanos dão ouvidos a Kipo, porque ela tinha claramente melhores argumentos. Mas nessa hora, como pessoas vulneráveis e com a Emilia só apresentando um lado da moeda, as pessoas queriam sentir que ela era uma pessoa boa, principalmente considerando quão compreensível ela estava sendo. Ainda mais por a Emilia ser uma pessoa super determinada a fazer o que prometia. Ela estava lá claramente passando a mensagem: o sofrimento de vocês vai acabar. Poxa, é só lembrar do que ela fala no início da terceira temporada, fazendo uma citação logo a Maquiavel para dizer que os fins justificam os meios. A frase que quer dizer que não importa como você vai chegar no seu objetivo, mesmo que você passe por um genocídio para ele acontecer, isso vai valer a pena. Mas mesmo assim, esse não seria o mais absurdo envolvendo a personagem. Olha, a Emilia teve uma história pra lá de macabra durante esse vídeo, só que de alguma forma, assim que ela assumiria o poder em Kipo, seria ainda pior, porque nós temos claras analogias a um líder autoritário dentro do desenho, e eu fico surpreso como ninguém falou disso antes. Durante a terceira temporada, a Emilia se esconde dentro de um barco enquanto desenvolve a fórmula de cura dos mutos. Ela mantém seu segredo por um tempo para não parecer maldosa, sequer falando dos animais que sequestrou. Isso faz a gente perceber como ela se preocupava em fazer as pessoas distraídas de prestarem atenção no seu plano maligno, porque todo o barco que ela tinha feito na verdade era totalmente focado em dar a melhor vida possível para os habitantes a curto prazo para eles confiarem na Emilia. Isso vem do pensamento que líderes políticos fizeram durante a história de tentar fazer as pessoas confiarem ao máximo nelas, para cada vez mais as pessoas associarem a Emilia a algo bom dentro da série. Não à toa tem uma personagem que duvida muito quando a Kipo fala que a Emilia era uma pessoa ruim, mesmo que ela tinha sido amiga da Kipo desde a infância. Esse era o tamanho da confiança que as pessoas tinham sobre a Emilia. O que eu acho mais maluco é que dentro do desenho, a Emilia ficou usando todo o seu poder de confiança que ganhou para ir aos poucos cada vez manipulando mais as pessoas, para elas estarem mais confiantes na sua ideia de que mutos eram animais horríveis. Pior ainda no fim do desenho, quando a Kipo consegue trazer os humanos para o seu lado, quando ela pede a oportunidade de provar que os animais são pessoas boas. Alguns humanos não confiam de primeira, mas Kipo já tinha convencido algumas pessoas e uma vai convencendo a outra. Lá todo mundo percebe que cometeu erros e estariam com uma mente aberta para um futuro melhor. Mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, teve seres humanos que estavam do lado de Emilia e quiseram usar ali como uma emboscada para prender todos os animais. Tanto que uma das pessoas que mais falava com a Kipo era um dos maiores comparsas da Emilia. Isso sem contar nos humanos sem personalidade que já estavam com a Emilia desde o começo, não porque eles foram enganados como outros personagens, mas porque eles acreditavam fielmente nas ideias da Emilia. O fato é, uma personagem com um discurso completamente insano conseguiu convencer toda uma multidão a entrar para o seu lado. Eu me lembro que quando eu tava assistindo Kipo, eu vi diversas pessoas falarem como isso foi forçado para as pessoas acreditarem na Emilia no final da temporada, mas pensando para fazer esse vídeo, eu acredito fortemente que foi uma decisão certa. O bizarro mesmo é que toda essa é a personalidade final da Emilia nesse desenho. Como é nos primeiros sketches dela ou seus traços de personalidade original, o quão mais obscuro ele estava planejado para ser se o desenho fosse mais adulto, porque eu tenho a impressão que muita coisa foi censurada. E olha, não é a primeira vez que desenhos animados fazem analogias a regimes autoritários. Em Steven Universe nós temos
o imperialismo das diamantes. Em Star vs Força do Mal, nós temos uma analogia de racismo entre Milmianos e monstros. Em Hazbin Hotel, nós temos uma música cantada por um vilão que tem uma clara apologia àquela ideologia que eu não posso falar nesse vídeo. Mas em todos esses casos, a analogia é suavizada, mal explicada ou apresentada em um contexto adulto. Kippo não, Kippo coloca toda essa vilã com esses temas sombrios na nossa cara, sem filtro, e não dá uma redenção pra vilã. O que era o certo a se fazer, e é isso que me surpreende, como tudo isso passou nesse desenho e ninguém nunca falou sobre antes. De qualquer forma, eu acho válido falar que esse foi um plot perfeito do desenho pra mim. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo, tchau!